Sejam muito bem-vindos ao canal da Resistência, Neemias Gomes, fora do sistema, e eu quero mostrar uma declaração bombástica de um ex-diretor do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos. Ele vem falar sobre o futuro e muitas pessoas, infelizmente, não se apercebem do perigo a seguir e nem desconfiam do que a elite está planejando, mas nós devemos estar atentos e se precaver e se antecipar a tudo isso. Então ele fez uma declaração muito séria. Ele diz: acredito que a grande pandemia ainda está no futuro e será um problema de gripe aviária. Então eu vou traduzir aqui, ou fazer a leitura da tradução, para você perceber a importância desse alerta que ele passou. E o entrevistador aí começa falando: por que os Estados Unidos estavam ajudando o financiador a pesquisa de ganho de função em um país totalitário, a China, que está fechado? Talvez nunca descobramos definitivamente qual foi a origem do problema, porque eles não permitem que seus cientistas entrem. Sim, acho que a coisa triste é que os Estados Unidos estão financiando pesquisa de ganho de função em escala global, inclusive aqui nos Estados Unidos. E eu não acredito que seja algo que deva ser decidido por um grupo de cientistas. Eu acho que são ramificações ou algo assim que a sociedade precisa debater se devemos fazer pesquisa de ganho de função. E em caso afirmativo, como podemos fazê-lo de forma segura e responsável? Isso é um grande desentendimento. Eu tive com o meu colega Dr. Fauci quando eles decidiram publicar as alterações na sequência de aminoácidos que foram necessárias para tornar a gripe aviária patogênica para humanos. Eu senti que não deveríamos publicar isso. Não deveríamos estar fazendo esta pesquisa. É potencialmente muito perigoso. Poderia causar uma pandemia. E eu acredito, quando tudo isso for dito e feito, será mostrado que este problema de fato evoluiu de um laboratório. E infelizmente isso foi acidentalmente vazado. Você sabe como os patógenos respiratórios podem causar uma das maiores pandemias do século XXI. Bem, vamos tentar terminar com uma nota positiva aqui. Com base no que você aprendeu com esse problema atual, o que podemos aplicar a futuros problemas? Que certamente descerá o pique, talvez mais do que nunca, porque é um avião lotado. Temos aviões que estão constantemente atravessando o mundo. Você sabe, milhares deles todos os dias, que são como pequenas placas de Petri, misturando-se nos continentes. Sim, acho que temos que reconhecer. Eu sempre disse que acho que esse problema biológico atual foi um alerta. Eu não acredito que seja a maior. Eu acredito que a grande pandemia ainda está no futuro. Isso vai ser um problema de gripe aviária para o homem. Terá uma mortalidade significativa na faixa de 10 a 50%. Isso vai ser um problema e devemos nos preparar para isso. É um risco maior da segurança nacional dos Estados Unidos do que Coreia, China, Rússia e Irã, e devemos começar a investir proporcionalmente a esse risco de segurança nacional que foram preparados. Infelizmente, não estamos mais preparados hoje do que estávamos quando esse problema biológico atual atingiu, quando eu era diretor do CDC. Por que então os Estados Unidos estavam ajudando a financiar a pesquisa de ganho de função em um país totalitário, a China, que está fechado? Aí recomeçou a entrevista, mas nós temos aqui uma informação muito séria, que a China já está relatou o primeiro caso de infecção humana de gripe aviária, H3N8. E juntando com o que o ex-diretor do CDC falou, que o grande problema seria mesmo uma gripe aviária, nós estamos apenas conectando os pontos aqui.
E essa informação diz o seguinte: o menino na China contraiu esse problema aí, H3N8, da gripe aviária, que parece ser o primeiro caso de transmissão para um ser humano conhecido no mundo. E disseram as autoridades de saúde do regime comunista chinês: nenhuma infecção humana desse problema aí de gripe aviária foi relatada antes, acrescentou a agência. A China relata então o primeiro caso envolvido de um menino de 4 anos que foi hospitalizado em 10 de abril na cidade de Zhumadian, na província central de Henan, informou a Comissão de Saúde da China em comunicado de 26 de abril. Nenhuma infecção humana havia sido relatada antes, acrescentou a agência. Esse H3N8 é conhecido por infectar cavalos, focas e cães, e é um desses problemas que causam gripe canina nos Estados Unidos. E de acordo com os Centros dos Estados Unidos para Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, foi detectado em cães, em grande parte, nos Estados Unidos, disse o CDC em seu site, acrescentando que não havia infectado um ser humano. A comissão disse que as chances de se espalhar entre as pessoas eram baixas. Eles diziam que a infecção é uma transmissão acidental entre espécies, dizia o comunicado. Há um baixo risco em larga escala. Embora raras, infecções em humanos podem levar a mutações adaptativas que potencialmente permitem que esse problema se espalhe mais facilmente em mamíferos, disse Eric Carlson, o vice-chefe da unidade do Instituto Pasteur no Camboja. Fato é que eles temem que isso seja o maior problema até agora, a mãe de todos os problemas. Só que ainda não havia alcançado seres humanos. E agora nós temos um precedente em uma criança na China que contraiu isso. Infelizmente, nós não podemos dar os detalhes de como a elite está causando isso, de como eles estão provocando isso na verdade. Mas o que nós podemos dizer é que se esse homem estiver correto, né, como o ex-diretor do CDC, e a preocupação dele maior, né, sobre a mãe de todos esses problemas biológicos ser de origem aviária, então já começou. Não é alarmismo, não é sensacionalismo, é a verdade. E eles estão relatando, né, essa comissão da China disse que uma avaliação inicial determinou que a variante é de origem aviária. E observou que havia galinhas e corvos criados na casa do menino e que patos selvagens eram povoados na área. E eu não acredito nessa visão deles, nessa versão deles, porque eles sempre culpam o porco, a galinha, o morcego, menos a irresponsabilidade, né, e a manipulação que eles fazem nesses laboratórios biológicos. Diz: seus contatos próximos não mostraram nenhuma anormalidade durante o período de vigilância. Acrescentou: o menino desenvolveu sintomas como febre em 5 de abril, agora desse ano 2022, foi diagnosticado com H3N8 cerca de 2 semanas depois, em 24 de abril, de acordo com o comunicado. Ele está em estado crítico, de acordo com o Departamento de Saúde de Hong Kong, citando uma notificação de Pequim. A Comissão Nacional de Saúde não mencionou esse detalhe no comunicado. No ano passado, a China relatou que um homem de 41 anos havia contraído H10N3, que também se acredita a primeira infecção humana do tipo de gripe aviária. Em 2021, a China relatou 21 problemas em humanos com subtipo H5N6 da gripe aviária, à OMS. Embora os números sejam muito menores do que centenas de infectados com H7N9 em 2017, as infecções deixaram muitos gravemente doentes, resultaram em pelo menos 6 mortes, levantando preocupações entre os especialistas. Diz o Dr. Carlson: precisamos nos preocupar com todos os eventos de transbordamento. A agência Reuters contribuiu para este relatório. Então, resumindo, começou talvez o maior problema, o mais temido. E se eles estão relacionando com gripe aviária, então isso vai afetar muito mais do que seres humanos, do que os animais. Realmente é algo que vai mexer com toda a biologia. E o que é mais terrível de tudo isso
é que o próprio ex-diretor do CDC soltou que eles estavam mexendo com coisas que não deveriam mexer. E que ele acredita, na inocência dele, que houve ali um acidente. E nós sabemos que não foi assim, não é assim que eles agem. Curta, compartilhe esse alerta. Nós somos a resistência.